Agora a gente vai dar continuidade e teremos agora uma mesa redonda com o tema Ferramentas digitais na pesquisa e prática baseada em evidências na saúde. E eu convido para mediar esta mesa a professora Magali Nunes Jacob. A Magali ela é mestre em educação, especialista em docência e administração em enfermagem. Atualmente faz parte da equipe técnica do Grupo de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Saúde. Também é coordenadora da Comissão Assessora de Educação Permanente em Saúde, CAEPS, ABEM, São Paulo. Professora Magali, muito bem-vinda. Fique à vontade para apresentar a palestrante. Lembrando que nós temos 25 minutos para a palestra de cada palestrante. Obrigada. Pessoal, a Magali teve um probleminha com a transmissão dela, então, para a gente não avançar muito no nosso horário, eu vou, então, apresentar as nossas palestrantes. Então, a nossa palestrante, a primeira palestrante é a professora doutora Heloísa Helena Siqueto Pérez. A doutora Heloísa é enfermeira e professora titular sênior da Escola de Enfermagem da USP, foi chefe do Departamento de Enfermagem do Hospital Universitário da USP nos anos de 2014 a 2020 e é fundadora e membro do Grupo de Estudos e Pesquisas de Tecnologia da Informação nos Processos de Trabalho em Enfermagem, vinculado ao CNPq. Atua nas áreas de Educação e Administração em Enfermagem, Tecnologia Educacional, Informática em Saúde, Telesaúde e Teleenfermagem. E é conselheira, e foi conselheira do Corém nos anos de 2021 a 2023 e atualmente na gestão de 2024 a 2026. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Agradeço imensamente o meu nome para a indicação para essa palestra. Muito obrigada. A nossa segunda palestrante é a professora Lilian Schiavon. Ela é bibliotecária, graduada pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, com especialização em saúde pública e MBA em Gestão de Inovação em Saúde pelo Instituto Butantan. Possui ampla formação técnica pela BIREME, OPAS-OMS em indexação, metodologias Lilacs e FIADMIN e gestão de sites em WordPress. Coordena desde 2006 a Biblioteca Virtual em Saúde e Rede de Informação e Conhecimento, BVS, da SES São Paulo. E desde 2019, o portal de revistas científicas da Secretaria de Estado da Saúde. Atualmente é assessor técnico em Saúde Pública 3, na CCTIS. Muito bem-vinda, professora Lilian. Por favor, vocês fiquem à vontade para iniciar a palestra. Professora Luísa, acho que a sua palestra é a primeira, né? Tá bem, então já vamos iniciar. Eu vou tentar aqui transmitir, vamos ver se vai dar certo. Está bem? Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo bem. Que bem, está ótimo. Então vamos aqui. Está passando, pronto, Magalhães também está junto conosco. Vocês estão vendo o movimento da tela? Está indo? É o segundo slide, esse? Por enquanto, não. Estamos no slide maior com aqueles slides laterais. Ah, tá bem. Então, qual é a questão técnica que eu posso estar fazendo? Eu acho que interromper o compartilhamento e tentar novamente com o compartilhamento da apresentação. Tá, vamos ver. Professora, Pois não? compartilhe a sua técnica que nós vamos fazer o compartilhamento, tudo bem? A minha técnica? Como assim? Não, pode Bom, descompartilhar sua tela que nós vamos fazer o compartilhamento. sim, sim. Então, pode. Então, pode transmitir. Então, eu queria, enquanto está a tecnologia, né, estamos avançando aí no compartilhamento, queria agradecer muito o Cefor, a Magali também de estar aqui conosco, toda a equipe, eu sei o quanto é difícil, né, estar
elaborando o congresso e nós já estamos no terceiro congresso. Então, parabéns ao CEFOR, né, de estar proporcionando esse grande evento aqui. Mais uma vez, mais um ano, né? E principalmente a doutora Andréa Kutait, também organizadora de todo esse movimento. Bem, então hoje nos cabe, né, eu e a Lilian aqui nesse pequeno também tempo aqui, falar sobre ferramentas digitais na pesquisa e prática baseada em evidências na saúde. Então, vou trazer um pouquinho, explorar o uso das ferramentas digitais, IA, para aprimorar as pesquisas e a prática baseada em evidências. Acabamos de ter uma palestra com a professora Valéria e veja o quanto ela trouxe no seu final, né, as referências, as evidências do trabalho em equipe. Então, vejam o quanto é importante na área da saúde a necessidade constante de aprimoramento, são aspectos imprescindíveis para a prática baseada com resultados efetivos, satisfatórios, coerentes com as propostas terapêuticas indicadas. Então, o que nós estamos falando não é novo e ele precisa estar embasando, né, a nossa prática para a tomada de decisão, seja ela. Então, quando a gente fala em tomada de decisão, né, baseada em evidências, nos vem sempre a parte clínica, mas quero dizer que as evidências elas sempre proporcionam essas tomadas de decisões efetivas na clínica, claro, mas também na gestão. Então, vou abordar essas duas questões. Pode passar para frente, já estava passando aqui. É, e aí, o que que é a prática baseada em evidência, né? É uma abordagem para a solução de problemas na assistência que integra as melhores evidências científicas, esteja disponíveis com as experiências clínicas, gerenciais, a experiência do paciente. Vejam o que nós, né, trouxemos agora, a importância na saúde do paciente. A Eni trouxe essa questão, né? É o paciente sempre que está ao centro de todo o cuidado. E para que possamos tomar decisões mais eficazes, eficientes. E eu quero trazer uma questão para que possamos fazer uma reflexão. Veja, a importância de uma prática baseada em evidências, muitas vezes, é muito importante trazer as questões dos custos. Então, muitas vezes, o que consideramos? Estudar qual é a evidência, a melhor evidência, para saber a efetividade. Muitas vezes a resolução de um problema são tecnologias de alto custo, mas às vezes não é isso. Né? Às vezes a solução está ao nosso lado e nós precisamos saber qual é esse resultado para que possa, né, ser eficaz e eficiente para a qualidade da assistência, para a segurança do paciente. Então, veja, é, esta questão também dos custos baseados na evidência é muito importante. Então, a prática baseada em evidência, ela garante decisões clínicas, gerenciais mais precisas, seguras, eficazes, né? E ela leva os melhores resultados aos pacientes, otimizando, como eu falei, os recursos financeiros, os recursos materiais, recursos humanos, além de promover uma melhor qualidade da assistência. Pode passar para frente, por favor. E aí, falando inicialmente, né, nas ferramentas de IA e prática baseada em evidência, vou começar a falar com as clássicas. Então, nós temos os sistemas de gerenciamento de referências, que são clássicas em todos os trabalhos científicos, sabemos, né, hoje em dia, quanto precisamos de ferramentas para organizar as nossas citações, as referências de literatura, e o EdNote, né, ele é uma ferramenta de gerenciamento de referências ampla que permite coletar, organizar, citar, compartilhar as pesquisas bibliográficas. Um outro exemplo é o Medley, e o que ele tem de diferente, né? Ele oferece uma série também de funcionalidades
funcionalidades que tornam a pesquisa e a escrita acadêmica mais eficiente, e ele pode até colaborar online, né, e descobrir as últimas pesquisas. E o Sotozero, além disso, ele também ajuda a coletar e compartilhar as suas fontes de pesquisa. Então, vejam, existem várias pesquisas, né, vários gerenciamentos de referência, estou trazendo três. Os softwares, que também são clássicos de análise de dados. Então, para análise de dados, tanto qualitativo quanto quantitativo, nós também já estamos adotando essas ferramentas há muito tempo, né? Falando de dados qualitativos, eu, na minha tese de doutorado, eu não tinha, por exemplo, um software para analisar as análises de discursos. Eu fiz uma tese na fenomenologia, com discursos, entrevistas, e fiz tudo isso à mão, recortando, né? E hoje, por exemplo, nós temos, vou trazer aqui, o NVivo e o Atlas, que são dois softwares para a análise de dados qualitativos, e o quanto esses dois softwares nos auxiliam tanto a codificar esses textos, mas também não são só a codificação de texto, mas de imagem, de áudio, criando modelos, mapas para visualizar as relações entre os dados, a interação entre outras ferramentas. Então, esses dois softwares, tanto o NVivo quanto o Atlas, eles vão nos auxiliar na análise de dados qualitativos. Na análise de dados quantitativos, já temos o clássico SPSS, né, da IBM, que ele também faz toda uma análise já qualitativa dos dados, testes estatísticos envolvendo a regressão e análise fatorial, a visualização de dados em tabelas, gráficos, assim como o R. O R, na verdade, ela é uma linguagem de programação de software gratuito também, né? Ele é gratuito, e ele faz uma análise de estatísticas, de gráficos, que tem uma capacidade muito grande de realizar as análises estatísticas avançadas. E aí, nós também temos os bancos de dados de evidências, que são os acessos aos estudos científicos, a base de dados de artigos, com diretrizes, e aí nós temos o PubMed, o Cochrane, a Lilacs, a BVS, que a Lilian vai trazer especificamente essa base de dados, né, a BVS, que é ampla, o Sinahal, que é uma base de dados específicas na enfermagem, na saúde, e o Jonah Briggs Instituto. O Jonah Briggs Instituto, eu quero trazer uma questão importante, porque ele é uma organização sem fins lucrativos e que ele traz, né, ele faz uma organização internacional, e no Brasil, a Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, ela é uma referência, né, na revisão da sistematização no Brasil, e o Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, ele foi o primeiro hospital da América Latina a ter um selo de endorsement, que é da implementação das práticas baseadas em evidência, né? Então, esse instituto, ele promove a prática baseada em evidência por meio de produção de revisões sistemáticas, diretrizes clínicas no Brasil, tendo, como falei anteriormente, a USP nos seus polos de escola de enfermagem e hospital universitário. Então, isso é muito bacana, porque nós vamos estar vendo que tem toda uma diretriz de como fazemos a prática, né? Fazemos a sistematização, né? E também a implementação da revisão sistemática, ok? Então, esses são alguns exemplos, e depois nós vamos estar verticalizando o conhecimento numa dessas bases de dados de evidências. Por favor, próximo.
E aí, antes de falar das IAs, eu vou trazer um pouquinho, houve uma evolução muito grande, quando falamos de IA, pensamos, bom, a IA agora é nova, né? A IA generativa, mas não, a IA ela veio de estudos do Turing, é um estudioso que ele fez um teste. Qual era o teste? Isso em 1950. O teste dele era assim: eu tenho uma máquina, né? E um ser humano. E o teste era saber, nas respostas entre a máquina e o ser humano, ele identificava ao fim da sua pesquisa, né, dos testes, quando não sabia quem estava respondendo, se era o humano ou se era a máquina. Veja, isso em 1950. Depois, caminhamos pelas questões ah, da machine learning. O que, que é isso? É uma linguagem, né, de máquinas, depois das redes neurais, e depois isso veio caminhar para IA generativas, que são as inteligências artificiais baseadas em textos, né? Então vejam que há uma grande evolução dessas IAs. Nas redes neurais tem muita pesquisa de grandes bases de dados e de vetorizadas com imagens, né? E na parte da machine learning, elas, assim, são nós tínhamos, né, nessa perspectiva desta realização destas pesquisas, nós tínhamos anteriormente as pesquisas associativas, né? E com machine learning não queremos saber assim qual é, se o paciente fuma, né? Qual é a questão dele possibilitar de associação de câncer, enfim. Na pesquisa com machine learning, nós estamos caminhando para pesquisas de predição. Então, o que, que são essas pesquisas de predição? A partir de uma caracterização desta população, qual é, né, a predição de ele, né, qual a possibilidade dele e qual é o tempo dele morrer ou dele desenvolver um câncer. Então, vejam, esta é uma linha muito grande dessas perspectivas da pesquisa com machine learning, então, de a predição na área de saúde. Mas, agora, voltando um pouquinho desta breve evolução histórica da IA, hoje nós temos uma grande quantidade de ferramentas de IA generativas que possamos estar utilizando. Na perspectiva, por exemplo, de ferramentas de busca, imagine hoje e quanto é importante estarmos utilizando dessas ferramentas para dar apoio a, a várias fases da pesquisa. Por exemplo, na fase de buscas. Então, tem ferramenta, o Consenso, eu gosto muito dessa ferramenta de busca de pesquisas científicas. Ela utiliza modelos de linguagem tecnológicas de pesquisas específica para revelar os artigos mais relevantes da sua área. Junto com o Consenso, nós temos o Perplexity, que também é uma ferramenta nesta perspectiva de buscas avançadas, com capacidade de informações, e aí ela busca até literatura cinzenta, que é no Google, artigos, enfim, né? E também outra ferramenta nessa mesma perspectiva é o Spice. Cada um tem uma perspectiva, né? O Spice, ele também apresenta as redes de artigos que estão conectados com relevância. Então, anteriormente, né, por exemplo, a gente pegava um artigo de revisão, como a professora Valéria trouxe. Nesse artigo de revisão, a gente ia em busca de quais eram os autores que faziam mais referendados naquela temática, né? E o Spice já faz isso, ele faz uma nuvem dos principais pesquisadores daquela área, né? E o que está em conjunto, enfim. Então, essas três ferramentas, Consenso, Spice e Perplexity, eles ajudam nesta busca por pesquisas científicas.
Com relação ao Connect Paper, que também eu acho muito interessante, ela já faz mapas de citação, né? Então, ela visualiza as relações entre os artigos, que vai muito ao encontro também da ferramenta do SPICE, e facilitando a exploração das áreas de pesquisa, o que, que falta, das lacunas de conhecimento, ok? Na área também, temos na área de detector de plágio, nós temos o Copice Spider. Ele é um software de detector, né, de plágio, de similaridades de texto. Um outro, ele é gratuito, um outro que a gente vem utilizando é o Turnitin. E o que que ele é importante? Porque ele não é apenas ele identifica o plágio, mas eles identificam, né, quais foram as referências e também dão pistas de como melhorar aquele texto, né? Então, por exemplo, o Turnitin, na Universidade de São Paulo, ele está sendo usado para exames de qualificação, para passar todas as teses de mestrado e doutorado. E quando a gente passa, tem uma porcentagem. Olha, qual a porcentagem de plágio daquele texto, né? Daquele projeto, daquele mestrado, doutorado. E aqui, e tem muitas instituições, por exemplo, os internacionais, que utilizam e falam assim, até 20%, 30%, 40%. E aí, eu penso assim, que na Universidade de São Paulo nós estamos iniciando esse processo e falamos, não, olha, é importante que ele faça, se utilize essa ferramenta para expor, né, o seu trabalho, e é muito difícil, porque a similaridade dos textos, e às vezes a autoplágio também, são explicitadas a partir desses softwares. E aí é um acordo na Universidade de São Paulo entre o orientando e o orientador a respeito de olhar aquele texto e verificar essas similaridades, elas são plausíveis e não. Então, eu vejo que utilizar essas ferramentas são muito importantes para, nesta perspectiva, que a gente possa utilizar, mas tendo sempre os pesquisadores, né, como o coordenador na base, né, da utilização. E por fim, eles extraem as informações relevantes dos seus documentos científicos. Então, de novo, né, voltando para a clássica metodologia manual, como é que era isso? Nós fazemos, né, as nossas descrições dos nossos documentos, olhamos aqui, fazemos resumos dos textos, né? Colocamos os objetivos, os resultados, a metodologia que utilizou, e esse tipo de software ele já faz isso, ajuda o autor a estabelecer, a construir essa base de conhecimento. Então, a partir de autores, filiação, do DOI, veja como já é muito bacana, né? E a partir também de descritores e de palavras-chave. Então, eu quero dizer a importância do uso dessas ferramentas e também, hoje em dia, nós até para as referências, né, na edição das revistas, dos artigos, né, na publicação, explicitar o tipo de software que a gente usa, né? Nós já estávamos acostumados a, num trabalho científico, explicitar, olha, eu estou usando o SPSS. Qual é a versão do SPSS? E é nesta perspectiva que nós também temos que utilizar estas novas ferramentas de IA. Muitas vezes fala, nossa, mas nós vamos usar, por exemplo, o chat GPT, né? Eu não coloquei aqui, mas para fazer uma revisão, tem o Grammarly, que é um outro software que faz essa revisão de português, de pontuação, enfim. Então, explicitar, esta é a perspectiva, a importância da utilização da IA na pesquisa. Nós temos que estar utilizando, mas sempre com o autor tendo essa noção e sendo uma ferramenta para auxílio e não que ela que vai determinar o texto, vai escrever o texto. Pode passar para frente, por favor?
Uma outra, então, perspectiva, que eu já falei anteriormente, desses estudos. Então, é usar primeiro essas ferramentas, que tem muito mais ferramentas, que eu falei anteriormente, mas a importância ética de estar justificando, né, apontando bem no seu texto ou no artigo científico que você utilizou, mas também a IA ela pode ser utilizada para desenvolver novas algoritmos para assistência, como no diagnóstico de detecção de doenças. Hoje em dia nós temos, por exemplo, um exemplo de uma pesquisa é do robô Laura, que a partir foi brasileiro, né, de um pai que era engenheiro, né, desenvolveu esse software Laura, não sei se aqui alguém conhece, mas sobre septic. Então, ele utilizou de dados, grande quantidade de dados para desenvolver esse software que ele indica, né, a partir de alguns dados, se os pacientes estão em sepsis ou não. Então, já está sendo utilizado. Na Espanha, estão sendo utilizados em 3 hospitais, já também pesquisas para identificar câncer, enfim, né? A partir de radiografias tumorizados, tumores, enfim. Então, veja a importância de estudos na parte de diagnóstico. Na parte de gestão também, né? Nós temos estudos, por exemplo, no Sírio, que estão desenvolvendo na parte de gestão para gerar relatórios, mas o quanto isso é importante gerar relatórios a partir da análise de quem está gerando esses dados. E como eu falei também de precisão. Pode ir para frente, por favor. E aí são as questões éticas que eu quero dizer e deixar muito importante para vocês, né? A IA ela traz desafios complexos, principalmente de segurança, ética, que são cruciais, né? E principalmente de regulação, que são essenciais, porque hoje a gente tem muitos estudos que estão eliminando, por exemplo, uma parte, né, da população, tem muitos vieses, então nós precisamos utilizar de muitas regulamentações, as questões de privacidade, segurança e principalmente a responsabilidade dos profissionais. Nós que somos responsáveis, sim, pelo uso dessas tecnologias de IA que nós estamos utilizando ou gerando códigos, né, algoritmos para dentro dessas pesquisas. Então, a responsabilidade final e ética é do profissional. Pode passar para frente, por favor? E aí nós temos vários níveis de evidências e de revisões sistemáticas. Então, nós temos a revisão sistemática, que é uma abordagem rigorosa com diretrizes para sistematizar e analisar criticamente os estudos relevantes sobre tópicos específicos, ou hoje em dia já as revisões sistemáticas de métodos mistos, que são métodos, né, que combinam métodos quanti e qualitativos para obter uma visão abrangente de um tema e até perspectivas, como a professora Valéria também trouxe, já caminhando até para desenvolver perspectivas depois numa análise de políticas públicas, de indução, né, de culturas, de bases de dados baseados em evidências. Pode passar para frente. E nesta perspectiva, nós temos um nível hierárquico dessas evidências, né? Passando de relatos de casos, que são descrições detalhadas, por exemplo, de um paciente individual, de uma localização de uma população apenas, né? Para estudos de controle que comparam indivíduos com e sem desfechos específicos, depois os estudos de corte, que acompanham os grupos individuais, né, com ou sem determinadas características, avaliando essas associações. Vejam quando eu falei para vocês que os primeiros estudos eram associativos, né, e depois que caminharam para o Machine Learning,
né? Ou os ensaios clínicos controlados, que esse é o topo, né, das referências e dos desfechos que tem um maior nível de evidência. Pode passar para frente, por favor. E aí, a grande questão é a translação desse conhecimento, a implementação dessas práticas, que é um grande desafio, né? Então, eles começam primeiro sempre identificando o problema a partir da prática, ali trazendo quais são informações, quais são os problemas ali na base, na prática, né? Depois nós vamos estar encontrando soluções, né? Ir nas pesquisas e coletar e aplicar as melhores evidências e avaliando isso. E implementando essas soluções, né, para disseminar essas decisões clínicas, ou as mudanças, ou as decisões gerenciais. Então, é muito importante que também na implementação, e Jonah Briggs Institute traz essa também perspectiva da translação do conhecimento, uma metodologia de implementação desta prática. E eu vejo que na translação desse conhecimento, né, das práticas baseadas em evidência, também é importante estar na política institucional, de ter uma cultura para os nossos profissionais, né, de que a nossa prática seja baseada em evidências. Pode passar para frente, que eu já sei que já estou terminando. E esses são os nossos desafios. Imagine que hoje em dia, né, a falta de tempo hoje é tão corrido, mas temos tantas ferramentas como nós estamos utilizando, e eu falo que a IA ela vai facilitar justamente nesse tempo, mas ela precisa ter todas as questões éticas, são importantíssimas, né? A dificuldade de encontrar as fontes, então, por isso de utilizar essas IAs, e para isso nós precisamos ter treinamentos também, e temos que inclusão, né, digital dos nossos profissionais de saúde, mas também a prática baseada em evidência, nós temos a resistência, porque muitas vezes a gente tem uma cultura, uma tradição, sempre foi feito assim, né? E a gente vai perpetuando essas decisões de novas práticas que estão saindo. E o principal desafio é o papel do profissional, né? Então, nós precisamos da saúde ter esse compromisso com a nossa prática, que uma prática que tenha menor custo, com maior resolução, resolutibilidade, né? Eficaz e eficiência, avaliando essa nossa decisão. Pode passar para frente? Então, já terminando, para incorporar a prática na sua prática, na prática, incorporando a prática baseada em evidência na sua prática, é importante que possamos usar de todas essas ferramentas, das novas ferramentas de IA que estão surgindo, né, que estão mais acessíveis de forma eficaz e eficiente. Vamos explorar essas ferramentas, né, que estão disponíveis e ver os seus resultados positivos, né, na prática da saúde. Pode passar para frente. E tendo sempre a questão ética, né? E a conclusão também, uma outra perspectiva, é como impulsionar essa prática, né? É fundamental que tenhamos essa noção de qualidade, de tomada de decisão a partir de resultados que já são comprovados, avaliados para a implementação dessa prática. E que a gente adote essas ferramentas para transformar da melhor forma, utilizando sempre o paciente como centro das nossas questões, da nossa prática. E aí eu queria agradecer muito e deixar só uma referência, pode passar para frente, que é um livro que essa semana passada, na sexta-feira, nós tivemos um livro, um momento de autógrafos, né? Porque Cor em São Paulo faz 50 anos, e é um livro da Câmara Técnica de Enfermagem Digital, que é a única, a primeira, né, pioneira das técnicas de todos os conselhos de enfermagem, de ter uma Câmara Técnica de Enfermagem Digital que vem regulamentando, né, as diretrizes da saúde digital na enfermagem. E nesse livro tem vários capítulos sobre AI, inclusive de ferramentas. Muito obrigada. Queremos agradecer mais uma vez a professora Heloísa por estar aqui conosco. Como foi rica essa apresentação, nós estamos muito gratos. E eu gostaria de convidar os congressistas
a fazerem as suas perguntas pelo chat do YouTube. Nós teremos 10 minutos ao final das apresentações para essa interação e também para resposta às perguntas. Então, encorajo todos a participarem com as suas perguntas. E convido a nossa professora Lília Schiavon para estar aqui conosco. Já foram feitas as apresentações. Mais uma vez, estendo as boas-vindas. E fica esses momentos restantes contigo, Lília. Obrigada. Bom dia a todos, obrigada Magali. Quero agradecer à organização do evento pelo convite, a oportunidade de dividir essa mesa com a doutora Heloísa, que a conheci por conta desse evento e achei muito importante. Ela é uma pessoa muito esclarecida, nos traz informações muito relevantes. E agradecer a oportunidade também de mostrar um pouco das nossas atividades, dos nossos serviços aqui na Secretaria da Saúde. Eu vou tentar compartilhar aqui, vamos ver se dá certo. Vocês estão visualizando? Sim, no modo diminuído, com os slides na lateral. Tudo bem? Sim. Agora sim. Tá. Então, a doutora Heloísa nos trouxe tanta informação de tecnologia, tantos recursos importantes, né? Mas eu vou destacar aqui os recursos que a gente tem disponíveis na Secretaria da Saúde nesse momento, para fazer a gestão do conhecimento científico e técnico, que é a Biblioteca Virtual em Saúde, Rede de Informação e Conhecimento. A gente vive, né, diante de um vasto conteúdo informacional que é disponibilizado por diversos tipos de plataformas, em quantidade e velocidade cada vez maiores, principalmente na área da saúde, mas a gente precisa recorrer, né, a recursos que nos permitam gerenciar e recuperar o conhecimento produzido com qualidade, precisão e agilidade. Diante das diversas ferramentas e fontes de informação, se a gente não souber selecionar essas fontes, a gente acaba ficando perdido nos resultados que nos são apresentados. E os recursos digitais desempenham um papel fundamental na pesquisa em saúde, porque eles disponibilizam grandes volumes de dados de forma organizada, eficiente e mais acessível. Sabemos, né, que os pesquisadores, os alunos, os profissionais de saúde, gestores, demandam constantemente conteúdos científicos que supram suas necessidades, de pesquisa, tanto para o desenvolvimento e aplicação, quanto para a formação e capacitação, e para assistência à saúde e tomada de decisão. Esses conteúdos são utilizados também para subsidiar as políticas públicas. Então, o que a gente pode observar é que o conhecimento, quanto mais organizado estiver, mais ele vai facilitar a pesquisa e permitir aos gestores a identificação da produção científica institucional. Considerando a relevância, né, do conhecimento científico e técnico em saúde gerado no âmbito da Secretaria da Saúde, e considerando a necessidade de reunir, organizar, indexar, e a apresentação sumiu aqui. Um minuto só, um minuto. Professora, eu Tá acho que bom. eles vão colocar a apresentação para aparecer numa tela cheia. A gente estava conseguindo visualizar as duas telas, a atual e a próxima. Eu acredito que ele vai Ah, colocar a apresentação em tela cheia. ok. Somente Me alguns avisa então instantes. quando puder continuar. Ok. Enquanto isso, eu vou aproveitar e fazer os agradecimentos. Nós tivemos aqui no início a Vanessa atuando enquanto eu desempenhei aqui um papel de resolução do problema de conexão, mas agora já estamos com essa conexão estável. E, mais uma vez, gostaria de convidar os congressistas a fazerem suas perguntas. Ao final, nós teremos 10 minutos para interação. E a nossa gratidão, né,
pelo congresso, pelo convite também para que eu possa atuar aqui como mediadora, a nossa diretora da Escola de Saúde, Andréa Cotarte, a Isabel, coordenadora dos cursos de especialização, e as nossas queridas palestrantes, que são muito bem-vindas e esperadas, com temas tão relevantes. Agora já estamos com a apresentação. Professora, por favor. Posso continuar? Sim. Então, voltando aqui, considerando a relevância do conhecimento científico e técnico em saúde gerado no âmbito da secretaria, percebeu-se a necessidade de reunir, organizar, indexar, promover a interoperabilidade e disseminar esse conteúdo num ambiente virtual. E por conta disso, né, uma importante iniciativa entre a Secretaria da Saúde e a Abireme, que é uma representação da OPAS no Brasil, contribuiu para a implantação em 2006 da Biblioteca Virtual em Saúde, Rede de Informação e Conhecimento. E aí a gente vai chamá-la de BVS-RIC, que é como a gente costuma, para abreviar um pouquinho e ficar mais fácil de entender, né? Então, assim, a BVS-RIC é uma BVS institucional. Tá? E tem como missão e diferencial organizar e promover o controle bibliográfico da produção científica e técnica produzida no âmbito da secretaria, visando fortalecer a gestão da informação na instituição e ampliar a disseminação desse conteúdo. A BVS RIC atua em conjunto com os seus centros cooperantes. Vou falar um pouquinho mais para frente, com mais de detalhe. E tem umas fontes de informação que são consideradas principais, que é a produção científica, a legislação em saúde, vídeos e multimídia, teses e dissertações, o informe eletrônico e alguns outros produtos, como o portal de revistas científicas e o portal dos núcleos de inovação tecnológica. É, a BVS RIC foi construída utilizando o modelo BVS, que é organizado, né, pela Bireme, gerenciado pela Bireme, e é uma importante ferramenta digital que contribui para a gestão da informação e intercâmbio de conhecimento científico e técnico em saúde, instituindo um processo de operação online das fontes de informação pelas instituições cooperantes, tornando mais ágil o acesso dos usuários ao conteúdo científico. O modelo BVS é pautado em três pilares. As instituições, né, que são fundamentais, elas podem ser públicas, governamentais, instâncias de governo, de pesquisa, ensino, e elas trabalham num modelo único e colaborativo em rede com operação descentralizada. Os conteúdos, né, é um outro pilar importante, né, que são os conteúdos gerados, selecionados e sistematizados pela rede de instituições e profissionais que integram a rede de informação BVS. Esses profissionais são os bibliotecários. O outro pilar, e o mais importante, creio eu, são os usuários, né? Que são o foco desse serviço. E eles são constituídos por gestores, pesquisadores, estudantes, profissionais da área da saúde, de ensino, da atenção. Então, são três modelos, três pilares, perdão, que constituem o modelo BVS. Ainda sobre as bibliotecas virtuais, elas são constituídas por conteúdos organizados e agrupados em coleções que são denominadas fontes de informação, representadas por bases de dados, diretórios, links e catálogos. Elas permitem ampliar a visibilidade da produção científica, promovendo o intercâmbio de dados e da literatura científica com coleções de outras naturezas, como textos completos, multimídia, objetos de aprendizagem, informação de eventos, entre outros. As BVS oferecem acesso à informação e evidência científica para os usuários de todos os níveis de saúde, todos os setores, e elas podem ser temáticas, geográficas, institucionais
e biográficas. Como eu mencionei anteriormente, a Secretaria da Saúde, né, é uma instituição muito importante e a BVS-RIC é uma BVS institucional comprometida em organizar, registrar e disseminar a produção científica da instituição. É importante destacar que a BVS-RIC está inserida neste contexto. Esse é um gráfico que a Bireme disponibiliza, né, sobre as BVS. Então, assim, são 67 instâncias de BVS, mais de 40 milhões de sessões de acesso por ano, 70 milhões de páginas visitadas, são mais de 39 milhões de registros bibliográficos, entre os quais estão incluídos os registros da produção científica da Secretaria da Saúde. Desses 39 milhões, 22 estão disponíveis com texto completo. São mais de 50 fontes de informação, são 30 países envolvidos. Então, assim, é algo grandioso, né? E é importante que a Biblioteca Virtual em Saúde, Rede de Informação e Conhecimento esteja inserida, assim, neste contexto. Acho que amplia muito a visibilidade da Secretaria da Saúde. Então, como já mencionei, a BVS-RIC atua de forma descentralizada e em conjunto com os seus centros cooperantes, que são constituídos pelos institutos de pesquisa e centros de referência da Secretaria da Saúde. Aqui temos uma representação gráfica, né, dos centros cooperantes da BVS-RIC. Junto a eles é que a BVS-RIC se mantém atualizada. Cada instituição dessa, a maioria delas, tem um profissional bibliotecário que contribui com os registros, a coleta bibliográfica, a indexação, e os que não têm bibliotecários têm um profissional de apoio que auxiliam na recuperação desse conteúdo científico. Então, é uma rede importante, né, com a qual trabalhamos em conjunto. Assim como a BVS-RIC tem uma rede que ajuda a alimentar, a BVS-RIC também integra outras redes, que é a rede BVS, Rede Latino-Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, coordenada pela Bireme, a rede BVS Brasil, que é coordenada pelo Ministério da Saúde, a rede BiblioSUS, que é uma rede de bibliotecas e unidades de informação cooperantes da saúde, a rede SES, que é uma rede de secretarias de Estado da Saúde coordenada pelo CONAS, a rede LILAX, Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde, da qual a BVS, né, é centro cooperante. As instituições são centro cooperante da produção científica e institucional. E o fato, né, de participarmos dessas redes, volto a falar, é importante para a promoção, né, do conteúdo científico gerado no âmbito da Secretaria da Saúde. É, Todo esse conteúdo indexado na BVS, ele é feito com base na resolução SS 96, de 17 de novembro de 2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade de remessa pelos órgãos da Secretaria da Saúde às suas respectivas bibliotecas, os centros de informação da produção científica institucional, tá? Eu coloquei aqui o link para a resolução, para que vocês possam acessar posteriormente. Atualmente, estamos com mais de 25 mil registros indexados referentes à produção científica da Secretaria da Saúde. Existem, né, duas formas de pesquisa, vou mostrar um pouquinho mais para frente, mas aqui tem o link. Esse link remete para os 25 mil registros. E aqui eu tenho informações de como contribuir para a BVS-RIC. Lembrando que a contribuição, os registros indexados, o controle bibliográfico é feito
para os profissionais que têm um vínculo com a secretaria, com os institutos de pesquisa, com o Centro de Vigilância Epidemiológica, Sanitária, hospitais, departamentos regionais. Então, é uma base, né, uma BVS específica de profissionais com vínculo à Secretaria da Saúde. As formas de pesquisa, né? Então, acessando a BVS, a gente se depara logo com essa barra geral aqui, onde pode ser feita a pesquisa, são quase 39 milhões, já mais de 38, quase 39 milhões de registros, que são provenientes de várias bases, dentre as quais a Medline, a Lilacs e as bases institucionais de toda aquela rede cooperante que eu mostrei ali atrás. E inclui aqui a produção científica da secretaria. É, Lógico que a gente fazendo pesquisa por aqui, a quantidade, o volume de resultados é bem maior, tá? Aqui temos um link para os tutoriais de pesquisa, que são várias formas disponíveis de se pesquisar, né, com operadores booleanos, com filtros específicos. Então, assim, é muito detalhado, é muito rico, rica essa forma de se pesquisar. Então, nada melhor, eu acho, do que ver os tutoriais. Tem vídeos, tem manuais e de como se fazer a pesquisa. Então, aqui a base busca em todos os 39 milhões de registros, certo? E a gente tem também a possibilidade de recuperar, fazer pesquisas por base de dados de cada centro cooperante. Então, aqui aparecem os centros cooperantes da Secretaria da Saúde, que vinculados, né, à BVS-RIC. Ressaltando que os números mostrados aqui não são efetivamente tudo o que um instituto tem de produção científica, porque a gente trabalha de forma contínua e constante. Tá? Então, assim, sabemos que são muito mais registros do que o que está mostrando aqui, porém, a gente caminha da forma que dá para poder ampliar esse volume, poder abranger o quanto mais possível toda a produção científica de cada instituição da Secretaria da Saúde, tá? Então, se você quiser, por exemplo, fazer uma pesquisa específica do Instituto Adolfo Lutz, você vai na base e seleciona só o Instituto Adolfo Lutz. Se você quiser fazer uma pesquisa específica para o Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, é possível selecionar e aqui traz a produção científica específica de cada instituição. Outra fonte de informação que a gente disponibiliza na BVS-RIC são as bases de legislação em saúde. Que a gente sabe também que são recursos importantes até para a produção de políticas públicas, de programas, de manuais, de guias, a gente precisa ter como subsídio a legislação. Então, temos as bases de dados, fazemos o controle da legislação em saúde. Temos uma base de dados específica das resoluções do secretário da pasta, essa informação só aqui que é disponibilizada, porque né, é uma informação de interesse da secretaria e a gente faz esse controle. Então, a cada resolução que é publicada, a gente faz um registro, indexa, e essas bases de dados disponibilizam o texto completo da legislação e os respectivos relacionamentos, o que é muito importante. Informa se foi revogado, se foi retificado, enfim. E a possibilidade também de pesquisa por assunto, por ano, por tipo de ato normativo. Nesse caso aqui da imagem, é a base de resolução apenas, porém a gente tem uma base também que indexa decretos, leis, portarias, todos com foco específico na saúde. Outras informações estão disponíveis aqui também, vocês podem acessar posteriormente, e também um destaque importante que a gente tem, um serviço importante, é a disseminação seletiva de legislação,
por meio do informe eletrônico de legislação em saúde que a gente elabora aqui diariamente, divulgando o que há de mais importante que foi publicado no dia para âmbito federal do Estado de São Paulo e município de São Paulo. É, aqui, mostrando um pouquinho, né, das fontes de informação da BVS, que é, além da produção científica, tem outras fontes, que é vídeos e multimídias, tem uma fonte específica para as teses, dissertações e monografias, temos uma base exclusiva dos TCCs, dos cursos de especialização em saúde, uma base de dados específica de obras raras dos acervos das bibliotecas que integram a BVS. Temos uma área de notícias, onde diariamente também são inseridas notícias relevantes, tanto da secretaria quanto dos institutos ou de outras instituições que são de interesse para os profissionais da Secretaria da Saúde também. Vou mostrar um pouquinho, né, de alguns outros recursos digitais de informação em saúde. Voltando aqui na Bireme, né, o portal regional da BVS, eles têm bastante serviço importante, relevante para pesquisa em saúde, né? Aqui a Lilacs, o DEX, que é o vocabulário estruturado de termos, né, vocabulário controlado de termos que padronizam os descritores para pesquisa e para indexação. Tem recursos de apoio às decisões em saúde, vários deles aqui, cada tópico é clicável e tem uma explicação para cada recurso, cada base de dados. Tem as bases de dados bibliográficos aqui também, o material da secretaria está incluído. É, Tem os recursos de diretórios, de catálogos e repositórios, serviços para os usuários da BVS, os cursos, né? Um deles é o curso virtual de acesso e uso de informação científica em saúde, que ele fica disponível constantemente. Quem tiver interesse é só entrar, se cadastrar e fazer o curso, são os módulos que ficam disponíveis lá. Outro recurso bem interessante que eu acho importante compartilhar é o repositório de estratégias de busca da BVS, que é uma coleção de estratégias de busca elaborada pela Bireme e pela rede de referencistas. Assim, a gente sabe que sempre que vai fazer uma pesquisa, quanto melhor for a estratégia de busca que a gente utilizar, melhor é o resultado da pesquisa. E é complicado fazer uma estratégia de busca bem elaborada, perfeita, e ela, para ser muito bem elaborada, ela precisa ser feita por um profissional especializado. Então, é interessante que esse repositório agrupa, né, estratégias já prontas, já feitas e que estão disponíveis para os usuários pesquisarem. Então, se você quer fazer uma pesquisa específica, por exemplo, em COVID, tratamento da COVID, tem já uma estratégia pronta, você vai lá, copia a estratégia e vai na BVS e faz a pesquisa. E tem vários temas já cujas estratégias estão disponíveis nesse repositório. É bem interessante para quem está fazendo as pesquisas, tá? Outros recursos, né? Por exemplo, o Epistemônicos, que é um banco de dados colaborativo e multilingüe de evidências de saúde. É a maior fonte de revisões sistemáticas relevantes para a tomada de decisões em saúde e uma grande fonte de outros tipos de evidências científicas. Acho interessante também divulgar o SOF, que é a segunda opinião formativa, que ela atua muito no contexto da BVS e da atenção primária à saúde, que é uma fonte de informação que apresenta como conteúdo as perguntas e respostas baseadas em boa evidência relacionadas com os problemas prioritários da atenção primária em saúde. Tudo que eu estou mostrando, eu deixei o link, tá, para facilitar o acesso depois de quem quiser ver maiores detalhes.
Outro recurso importante que eu preciso destacar aqui é o portal de revistas científicas da Secretaria da Saúde, que foi implementado em 2020, e ele abrange os 5 principais títulos de revista da Secretaria da Saúde. É, é um portal que reúne, organiza e unifica a publicação eletrônica das coleções de periódicos científicos da Secretaria em o mesmo ambiente virtual e utiliza o sistema OJS, Open Journal System. É um software aberto que permite a gestão eletrônica da publicação científica. Esse portal, né, ajuda a ampliar a visibilidade dos periódicos da instituição, garantir o acesso ao texto completo, permite a submissão e a gestão de todo o processo online e otimiza os serviços de gestão e de publicação eletrônica. Esse portal, aqui estão as principais revistas científicas que integram o portal de revistas, e ele tem as coleções completas de cada revista. As instruções aos autores estão atualizadas e revisadas. O portal é de acesso aberto, sem custo de submissão e de acesso. Os artigos já utilizam os identificadores persistentes, que são o DOI, né, que é um registro de identificação de cada artigo, o ORCID, que é um indicador persistente de cada autor, e o ROR, que é o indicador persistente institucional. Tá? E esses identificadores facilitam muito a interoperabilidade dos sistemas de informação. É um portal, é um recurso que eu entendo ser bem interessante até para os alunos dos cursos de especialização que podem estar submetendo seus artigos para as revistas da Secretaria da Saúde. Outro recurso importante, né, que acho que todo mundo conhece, é o periódico CAPES, que reúne e disponibiliza conteúdos produzidos nacionalmente e outros assinados com editoras internacionais, porém ele é um pouco mais restrito, né, tem uma parte gratuita e uma parte para instituições que disponibilizam cursos de pós-graduação, mas também com muita informação disponível. Resumindo um pouco, né? A BVS RIC tem fontes de informação atualizadas, confiáveis e fidedignas, tem o acesso disponível via dispositivos móveis, o que facilita muito, tá? O aluno em sala de aula, o profissional na ponta, é um site responsivo que possibilita o acesso tranquilo aos dispositivos móveis. Promove o fortalecimento da comunicação científica dos institutos de pesquisa da Secretaria, oferece a pesquisa em interface única de busca integrada com a literatura científica e técnica disponível na BVS regional, permite a interoperabilidade dos dados, tem uma área de notícias que é atualizada constantemente, permite a otimização e a democratização do acesso à informação em saúde, promove a difusão do conhecimento científico e técnico da Secretaria e também atua na preservação da memória técnica institucional, muito importante. Com esses registros, né, feitos na BVS, a informação, a produção científica está indexada, registrada, e permanentemente disponível, não há como se perder. Então, fica aqui, né, encerrando, a BVS tem como compromisso o controle bibliográfico, a transparência, a difusão do conhecimento científico e a saúde digital na Secretaria da Saúde. Fica aqui disponível as nossas redes sociais, quem quiser seguir. Eu agradeço muito a oportunidade e o convite para a participação nesse evento.
Nós que agradecemos e faço mais uma vez o convite aos palestrantes, às palestrantes para estarmos juntas aqui nessa temática. Nós tivemos muitas mensagens parabenizando as palestrantes, a escolha do conteúdo. Algumas perguntas eu acredito que a gente vai enviar futuramente, dado o avançar do horário, mas gostaria mais uma vez de agradecer e deixar para vocês as palavras finais, uma mensagem geral sobre o contexto atual da saúde, no uso das ferramentas, na inteligência artificial e principalmente na pesquisa. Muito obrigada, então, mais uma vez, por estar aqui. Eu acho que hoje nós exploramos um pouquinho com a brilhante também apresentação da Lilian, que trouxe essa ferramenta tão importante para a Secretaria, para a Saúde, né, e de acesso a todos nós. Mas como essas ferramentas digitais e a inteligência podem transformar a prática baseada em evidência na saúde, tornando-a mais ágil, precisa, acessível. No entanto, eu quero deixar essa mensagem muito importante, que nenhuma tecnologia ela vai substituir o olhar crítico, ético e o discernimento do profissional de saúde. Somos nós que precisamos dar a essas tecnologias esse olhar crítico, né? E que possamos seguir integrando inovação, sempre com humanização, usando essas ferramentas não apenas para otimizar processos, como a gente está falando, tão importante o nosso tempo, essas ferramentas são tão importantes, né, para acelerar o nosso tempo, mas para oferecer, sim, um cuidado cada vez mais seguro, centrado no paciente, né, e que o futuro da saúde digital está nas nossas mãos, está nas mãos dos profissionais de saúde, nós também, enquanto pacientes, né? Mas cabe a nós utilizar de toda essa IA, de todas essas tecnologias digitais com responsabilidade, ética e propósito, né? Muito obrigado mais uma vez e sigamos juntos, construindo uma saúde cada vez mais forte, inovadora, interprofissional. Muito obrigada. Gratidão. Eu agradeço também a oportunidade e, assim, sabemos, né, apresentei o modelo BVS, que é o recurso que a gente tem disponível atualmente na Secretaria, sabemos que existem outros recursos muito mais avançados, a gente pretende avançar e caminhar para melhorar ainda mais esses recursos e sempre com a visão de proporcionar um melhor acesso à informação, conteúdos importantes, a preservação da memória da Secretaria da Saúde, memória técnica e científica, enfim, e nossos serviços estão à disposição, e é isso, agradeço mais uma vez. Finalizamos aqui desejando um excelente congresso a todos e agradecendo a participação de todos e mais uma vez dos nossos palestrantes.